Boa tarde a todos. Hoje a gente está fazendo uma transmissão um pouco diferente. Estamos aqui com o nosso irmão Jaime, do Arkansas, dos Estados Unidos. Estuda conosco o NEP da Casa do Caminho. Samuel, ele está aqui com a gente também, lá da Casa do Caminho. Patrícia é sua irmã, né? É irmã dele. Veio aqui nos conhecer, veio aqui nos prestigiar. Nosso muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por estar oferecendo essa oportunidade de estar aqui com a gente. Conhecemos a esposa do Samuel. Essa é minha esposa, nós estamos aqui em Pastos de Minas, na casa do meu sogro hoje, né? Minha sogra é acamada, como vocês são cientes aí. É o dia da minha esposa aqui, dá apoio aqui à família. Um abraço a todos, viu? Bom estudo. Deus Muito abençoe. obrigado. Abraço, Jaime. Bom, dando continuidade aos nossos estudos, que nós fazemos todos os sábados, nesse horário, entre 17 e 18 horas, nós estudamos o livro O Consolador, à luz da doutrina espírita. O livro O Consolador é um livro de perguntas e respostas, né, ao estilo do Livro dos Espíritos. São perguntas, né, que foram realizadas pela FEB e direcionadas a Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse livro é de 1941, tem já um bom tempo, né? Mas ele é extremamente atual, né? Realmente, ao estilo, né, de Emmanuel, sempre muito atual, muito centrado, né, em tudo aquilo que a doutrina espírita nos oferece para um melhor entendimento das máximas de Jesus, para entendimento do cristianismo redivivo ou revivido, que é a doutrina espírita, o Consolador Prometido. Nós estamos atualmente na pergunta número 215. A pergunta 215, ela está dentro do bojo Cultura, que já trabalhou com razão, agora já trabalhou com razão, desculpa, trabalhou com intelectualismo, e agora está trabalhando no último tema, que é personalidade. Um pouco mais complicado, um pouco mais complexo, né? Mas nada que nos assuste. Com a ajuda de Emmanuel, a gente sempre consegue entender um pouco mais. E, lógico, como eu sempre digo, ninguém faz nada sozinho. A leitura de Emmanuel e, principalmente, o compartilhamento das ideias de todos nós aqui que estamos presentes, nos ajudam no entendimento, nos facultam a compreender melhor e colocar isso em prática na nossa vida, um auxiliando o outro. A gente nunca pode esquecer aquilo que eu nunca vou cansar de falar, né? Deus ajuda a criatura através da criatura. Então, aqueles que estão um pouco mais adiante, sempre têm a oportunidade aqui de compartilhar o conhecimento, de compartilhar um pouco aquilo que já conseguiram ali extrair, ajudando todos nós no desenvolvimento. Vamos fazer a nossa prece de abertura, a fim de que a gente possa estabelecer uma sintonia. Nós aqui no presencial, no CETREL aqui em São Paulo, vocês que acompanham pela internet, todos nós, nunca podemos nos esquecer, estamos mergulhados no hausto divino do Criador, aquilo que Kardec nos ensina como o fluido cósmico universal. Mergulhados nesse fluido cósmico universal, nós estamos ali facultados a estabelecer uma sintonia. Sintonia que nos permitirá estabelecer essa corrente de aprendizado, essa corrente que certamente contará com todos os nossos guias, mentores, espíritos simpáticos, e que estará com a presença do Mestre Jesus. Pois ele mesmo nos disse, onde dois ou mais ali estiverem falando em meu nome, eu lá estarei. E certamente, em espírito e em verdade, ele estará nos inspirando através dos seus enviados, através dos braços que nos auxiliam e nos amparam durante todo o nosso caminhar aqui no planeta Terra, nessa divina escola de aprendizado na qual nós estamos matriculados e que tem como direção, tem como diretor o Mestre Jesus Cristo. Agradecidos, então, vamos iniciar os nossos trabalhos da tarde de hoje com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Dando continuidade, então, vamos compartilhar a tela com a pergunta 215 e fazendo a leitura, vou fazer uma breve reflexão. Eu sempre gosto muito de ler a pergunta e fazer a reflexão no dia. Esse é um livro que eu gosto de estudar em real time. Eu não me preparo, eu não me preparo para esse livro. Não, eu não gosto de me preparar. Eu gosto realmente de... Porque assim eu fico mais livre. E... não é... Eu sempre gosto de ter como lema o seguinte, que todo o erro, como uma tentativa de acerto, é um aprendizado. Eu posso aqui, exatamente por não estar se preparando, cometer erros que eu, se me preparasse, eu iria ali fazer polir aqui, polir ali, para parecer bonito. Não. Eu quero parecer mais natural possível e conviver com os meus próprios erros, porque isso ajuda a desenvolver a humildade, reconhecer que tem muito que aprender. E errando, não é que se errando que se aprende. Errando é que você sabe que você não é aquele caminho, mas um outro que você deve tomar. Então, todo erro cometido como uma tentativa de acerto, desde que você tenha humildade para reconhecer que você pode errar e nós podemos errar, é um aprendizado muito, muito bonito. E é bonito a gente ver as pessoas que percebem e nos chamam a atenção, porque esses são os verdadeiros amigos, não aqueles que às vezes percebem que você está errado, mas, é meu amigo. Então ele dá aquela aplainadinha na vaidade, né, e deixa você, né? Não, eu gosto do amigo esse amigo que percebe, não, olha, você se enganou, não é bem esse caminho, e acho que você deveria pensar de tal maneira. Acho isso fantástico. Eu conto sempre com a ajuda das pessoas que, quando percebem esse tipo de coisa, chama a atenção. Não é bem por aí, não. Segue um outro caminho. Esse caminho não é um caminho muito bom, porque eu já fiz esse caminho e não foi legal. Então, compartilho isso com vocês, tá? Eu estudo o livro aqui, no ato, exatamente para poder ter essa possibilidade de ali, às vezes, cometer erros, e vou cometer erros, eu tenho certeza disso, e contar com a ajuda de todo mundo aqui. Não é bem por aí, não. Segue um outro caminho, e aí a gente vai crescendo juntos. Isso é muito bacana. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, a gente poder ler a pergunta juntos e refletir um pouco. Pergunta 215, que está dentro do bojo, né? Vou voltar, porque a gente não fugir do tema, né? Nós estamos no tema cultura, estamos dentro do subtema personalidade. Então, cultura, personalidade. Vamos trabalhar com a pergunta que foi remetida a Emmanuel, através da psicografia do Chico, foi a seguinte: os chamados, entre aspas, homens de sorte, são guiados pelos espíritos amigos? Os chamados, entre aspas, homens de sorte, são guiados pelos espíritos amigos? Pergunta bem interessante, né? Porque ela já de cara nos leva a diversas reflexões. Espíritos amigos. Quem são os espíritos amigos a quem ele se refere? Guiados. Que maneira é essa guiar? Como é se guiar? Como é se conduzir? Ele respeita a livre-arbítrio? Olha que bela colocação, né? Homens de sorte. Quem são homens de sorte? Será que são aqueles que são os virtuosos da vida? São reflexões bem interessantes, né? E só de você ler a pergunta, você já começa a pensar, né? Mas vamos analisar, então, a resposta, né? Como eu falei, eu costumo ler a pergunta, eu reflito um pouco sobre a pergunta e depois eu vou para a resposta, vendo ali, dentro das reflexões, aquilo que Emmanuel me ajuda, né, a compreender, né? Aquilo que convencionastes apelidar sorte representa uma situação natural no mapa de serviços do espírito reencarnado, sem que haja necessidade de admitir-lhes a intervenção do plano invisível na execução das experiências pessoais. A sorte é também uma, vou pegar aqui, é uma prova, né?
Alguém na digitação aí colocou um A a mais, né? A sorte também é uma prova de responsabilidade no mecanismo da vida, exigindo muita compreensão da criatura que a recebe, no que se refere à misericórdia divina, a fim de não desbaratar o patrimônio de possibilidades sagradas que lhe foi conferido. Bela resposta, né, de Emmanuel, trabalhando com a palavra sorte, né? E achei interessante que em nenhum momento ele colocou o contrário, né, o azar, né? Mas de uma maneira bonita ele levou uma reflexão que eu particularmente gostaria de compartilhar com vocês, que eu entendi, né? Na erraticidade, nós fazemos o nosso projeto reencarnatório, pelo menos aqueles que já têm condições de se compreenderem como espírito, e já a própria providência divina, que não determina, né, essas encarnações, que muitas vezes a gente chama de maneira, é um certo grau erroneamente compulsória, né? Na verdade, de compulsório não tem nada, eu diria que tem muito de misericordioso, né? Porque nós mesmos, quando nossos filhos são muito pequenos, a gente não fica perguntando para os nossos filhos, você quer ir na escolinha tal ou na escolinha tal? Não, a gente coloca o nosso filho, ainda quando ele não é capaz de fazer boas escolhas, na melhor escola possível que eu posso dar para ele, né? Então, eu penso que meu pai, Criador, Deus, com certeza, quando eu ainda não tinha capacidade de fazer boas escolhas, de fazer uma escolha que realmente efetivasse o meu crescimento intelectual e moral, ele vai me colocar na melhor escola possível. Por isso, a providência divina está ali exatamente, eu imagino exatamente para fazer esse trabalho, enquanto eu ainda não sou capaz de fazer boas escolhas. Mas no momento em que eu já tenho condição de fazer algumas escolhas, não todas, mas pelo menos algumas escolhas, elas me são ofertadas, exatamente, inclusive pelo próprio livre-arbítrio e pelo próprio desenvolvimento em que eu almejo numa encarnação. E convencionar chamar sorte nascer numa família que possa me proporcionar estudos para um desenvolvimento, eu acho que foge um pouco dos critérios da lógica divina. Porque se na erraticidade eu faço um projeto reencarnatório, se eu projeto que nessa vida eu gostaria de me desenvolver, por exemplo, na área da engenharia, ou na área da medicina, ou na área do direito, é óbvio que eu iria procurar uma situação reencarnatória em que eu tivesse condições, aquela família pudesse me dar condições de levar adiante o meu projeto reencarnatório. Eu precisaria, então, projetar os meios para que eu pudesse encontrar os fins com os quais eu pudesse ali levar adiante aquilo que eu projetei lá no mundo espiritual. Imagina o seguinte, por exemplo, eu quero exercitar o exercício da riqueza. E para que eu possa exercitar isso, e exatamente no aspecto que eu quero dominar em mim o apego, porque a riqueza desenvolve muito o apego, né? O apego aos bens materiais é terrível, né? Pode levar a diversos aspectos, né? Inclusive aspectos em que você desenvolve muito orgulho e egoísmo. E tudo isso vinculado ao interesse pessoal, que a própria riqueza ali também foca muito fortemente. Mas eu quero, de alguma maneira, exercitar o desapego. E eu vou, então, pedir uma prova em que eu tenha bens materiais e para que eu possa, então, exercitar exatamente a partir dos bens materiais, esse desapego dos bens materiais, a fim de que eles possam, logicamente, proporcionar para mim um desenvolvimento moral e intelectual, porque ninguém pode dar aquilo que não tem, mas que eu possa também, tendo esse desenvolvimento, utilizar isso de maneira correta e desapegada. E, com isso, levar adiante aquilo que eu projetei no meu projeto encarnatório. Então, apelidar essas coisas como sorte, uma situação que é natural no mapa dos serviços do espírito reencarnado, não me parece muito lógico pensar dessa maneira, né? Porque não trata nada mais, nada menos do que uma própria situação para mim, eu vejo isso como natural, dentro das experiências pessoais que cada um de nós vai ter que levar, vai ter que ali dar conta.
E no segundo parágrafo, interpretando um pouco o segundo parágrafo, a sorte é também uma prova de responsabilidade no mecanismo da vida, exigindo muita compreensão da criatura que recebe. Aqui, praticamente, eu gostaria de colocar o próprio ensino do próprio Mestre Jesus na reflexão da parábola dos talentos. Afinal de contas, quando a gente lê a parábola dos talentos, diz que o Senhor Rei deu a um determinado servidor que tinha habilidades que poderiam ali trabalhar com 5 talentos. Da mesma forma, o outro servidor que tinha habilidades para trabalhar com 3 talentos. E, de forma semelhante, ele deu a um outro servidor 1 talento. Isso na capacidade de cada um, ou seja, naquilo que cada um deles tinha capacidade para administrar. E aí ele vem e, depois de um determinado tempo, pergunta, né, o que fizestes com os talentos que eu ali te confiei, né? E o que deu 5 talentos, ele fala, te dei, consegui multiplicar esses talentos e trouxe mais 5 talentos. Nós não estamos aqui falando especificamente nesse lado, apesar da parábola trabalhar de uma maneira muito materialista, né, porque estamos falando de talentos, mas ela também nos leva a uma reflexão sobre aquilo que você pode ter gerado com os talentos. Não estou aqui de maneira nenhuma recriminando a riqueza. A riqueza é um bem muito útil, mas como você faz uso dela? Você gera empregos? Você gera trabalho para as outras pessoas? Você leva possibilidade das pessoas ali construírem e edificarem a sua vida, a sua família, levarem um sustento para a sua família? Obviamente que todo o trabalho, ele gera um resultado, esse resultado ele deve ser compartilhado com todos, e aquele que é o administrador do trabalho, ele tem ali, óbvio, os frutos do trabalho que ele proporcionou. Então, recebi 5 e voltar com 10, mas não negando a formação de empregos, de bem-estar social para todas as pessoas que estão à sua volta, significa que ele conseguiu levar adiante e, vamos dizer assim, com responsabilidade, administrar aquilo que foi lhe dado. Óbvio, foi dado o que tinha 5 talentos, porque ele tinha capacidade de administrar 5. Foi dado para o que tinha 3, capacidade para que ele pudesse, porque ele tinha capacidade para administrar 3. E para aquele que ainda era incipiente, traduzindo a palavra incipiente, aquele que ainda faltava experiência, né? Foi dado um talento, porque era o que ele conseguiria administrar. Agora, o que não dá para fazer é o que, na parábola, aquele que um talento recebeu, fez. Simplesmente pegou e enterrou o talento. Ou seja, não fez com que aquilo multiplicasse, não fez com que aquilo gerasse produtividade, não fez com que aquilo pudesse trazer benefícios para ele próprio e para aqueles que estavam à sua volta, e, se possível, amparar outros, até multiplicar de 1 para 2, era o que se esperava dessa criatura, né? Só que, infelizmente, ele ali não conseguiu compreender, como eu falei, a cada um foi dado de acordo com aquilo que tinha condição de administrar, com aquilo que tinha condição de multiplicar, de levar esse bem-estar para as pessoas. E dando para um talento para esse irmão, e ele não tendo condições de usar bem esse talento, o que se faz? O que se faz é tira-se o talento desse irmão, como a parábola diz, e dá para o que tem mais. Por quê? Porque aquele que tem mais, se ele já tem capacidade de multiplicar 10, se eu der mais 1, ele tem capacidade de multiplicar 11, ele tem, né, de multiplicar 12, ele tem já experiência suficiente para fazer com que aquilo possa ser compartilhado e possa atender muita gente. E aí a parábola termina de uma maneira até estranha, né? Porque diz que atai mão em pés e jogai a travas exteriores, porque ali haverá choro e ranger de dentes, né? Linguagem da época, uma linguagem bastante forte, né? Mas é do tipo assim, eu vou traduzir para os dias de hoje, numa situação assim bem simples, né? Para dar entendimento disso, o que o pai fez com esse filho? Vai jogar nas trevas exteriores? Vai colocar ele lá para chorar? Não, a ideia não é essa, nunca foi, né? Deus é soberanamente justo e bom, Deus é misericordioso. E onde ficaria a misericórdia e o amor de Deus, né? Mas o problema é o entendimento das palavras, né? Como isso pode ser representado.
Eu vou trazer por um exemplo e vou encerrar minha passagem, ou minha comentário, exatamente nesse exemplo. Vou fazer o seguinte, imagine eu tenho minha filha, ela tem 9 anos, 10 anos, e ela me pede um celular. Eu não sou muito favorável, tal, mas todas as amiguinhas têm celular, todas as amiguinhas levam celular na escola, não sei o quê, parari, parará. Dou um celular na mão dela. E quando eu dou o celular na mão dela, eu falo, olha, filha, você precisa usar isso aqui com consciência. Isso daqui é para você fazer as conversas com as suas amigas, mas dentro de certos critérios de respeito. Não é para você usar dentro da sala de aula, você não deve utilizar esse celular em locais que não sejam ideais para isso, onde se peça ali a atenção, tipo na sala de aula, na mesa em casa, quando a gente estiver conversando, deixa o celular de lado, vamos prestigiar um pouco mais a nossa família e procure usar isso de maneira consciente, não utilizando de maneira errada. Passa-se um tempo, de repente, eu começo a receber reclamações de que está usando o celular dentro da sala de aula e não está prestando atenção. Vou olhar o celular, de repente está acessando alguns locais onde eu não gostaria, porque não são para a idade dela, ela ainda não está preparada para ver aquele tipo de coisa. O que você faz? Você vai lá e toma o celular da mão dela, ela vai chorar, ela vai ranger os dentes, ela vai ficar bastante revoltada, mas isso é uma atitude de amor, isso é uma atitude de um pai que zela pela educação do filho. Ele retira o celular da mão dela, tá? Guarda o celular e ela vai passar por um momento de provação, ela vai passar por uma situação de aprendizagem, ela vai valorizar melhor aquilo que foi retirado da mão dela e, logicamente, mas no futuro, quando ela estiver mais madura, quando ela tiver mais experiência, que ela tiver aprendido com esse processo, que é o tal de amarrar mãos e pés e lançar em trevas exteriores, pois ali haverá choro e ranger de dentes, é exatamente esse processo. Quando eu tiver um pouco mais de experiência, eu vou lá, dou o celular para ela e agora ela sabe como usar esse celular e não cai mais nesses mesmos equívocos. A gente pode levar para uma analogia, só para finalizar, agora não é finalizando, que é um gerúndio, que é um eterno presente, né? Mas só para finalizar mesmo, é o mesmo processo que aconteceu com os egípcios quando foram ali degradados de capela, né? E que ali no Egito olhavam para a constelação do cocheiro e viam lá em cima, né, a estrela de Capela e, puxa vida, né? Lá eu tinha cinema, teatro, TV a cabo, shopping center, eu tinha geladeira, tinha freezer, tinha celular, tinha um monte de coisa, tinha um monte de talentos, né? E fiz uso mal disso, né? E agora estou aqui, né? Então, aí eles deram valor, né? Com tudo aquilo que Deus deu para eles, responsabilidades, né? A sorte é também uma prova de responsabilidade no mecanismo da vida, exigindo muita compreensão da criatura que recebe no que se refere à misericórdia divina, a fim de desbaratar o patrimônio de possibilidades sagradas do que lhe foi concebido, né? Então, esse segundo parágrafo, eu consigo enxergar dessa maneira. Óbvio que isso dá para caminhar muito mais, tá? Então, gostaria de ouvir as pessoas e, como eu sempre digo, né, eu faço o comentário aqui de acordo com o que vai surgindo, né? E se alguns momentos ali eu cair em algumas coisas que não são um caminho muito correto, me ajudem, vamos colaborar, vamos construir isso aqui juntos. Palavra de vocês, por favor. Eu vou fazer um comentário rápido. Por favor, só que fale um pouco alto, senão não sai no microfone. Sou italiano, vou falar. O que capturou, assim, né, veio à minha mente essa questão da análise, né, como fosse o quebra-cabeça das partes, dos 2 parágrafos, foi a questão do por que fizeram essa pergunta. Porque quando a pergunta é feita se os homens de sorte são direcionados pelo Espírito, na minha cabeça ficou, o que significa realmente o homem de sorte? Né? Então, no contexto que eu imaginei, tanto é que a resposta foi, no seu conceito de sorte, né? Então, isso já abre uma perspectiva para diversas linhas de entendimento do que seria sorte. Mas na minha cabeça,
ficou a seguinte proporção. O homem de sorte é aquele que tem sucesso, é aquele que consegue conquistar as coisas. Talvez ainda essa pergunta esteja vinculada a uma questão material, não ainda no ponto de sucesso espiritual, né? E aí a resposta de São Beato vem também a pergunta do Livro dos Espíritos, que é: os espíritos influenciam na sua vida mais do que possa imaginar, né? Então, colocando isso tudo junto, eu achei interessante a preocupação em tentar entender, naquele momento em que esse livro foi escrito, né, talvez com menos entendimento, ainda com alguns véus acobertando o pensamento, né, e hoje a gente conseguiu desvendar alguns, não todos, né, mas nós caminhamos cada vez mais nessa espiral para cima do conhecimento, do entendimento e da conscientização. É que talvez essa pergunta tenha, na minha visão, um contexto materialista. A preocupação imediata materialista da vida encarnada. E, na minha perspectiva, como você falou, é importante, né? Mas a sorte, nessa questão material, ela é neutra. Por quê? Porque os fatos são neutros, né? O que vai dar a ênfase ao fato ser positivo ou não é a minha reação como alma, como ser encarnado, se eu conseguir ou não atingir o objetivo. Porque, por exemplo, se eu sou muito rico, isso é um pedido que você muito bem trouxe para a gente, né? Se eu preciso trabalhar isso em mim para me desmaterializar, me desapegar da matéria, e eu tenho esse sucesso, eu posso me considerar um homem de sorte sobre a questão espiritual, porque eu atingi um passo a mais nessa virtude, nessa prova. Se eu não conseguir, pode ser o contrário, mas também não deixa de ser positivo, porque eu conto com a misericórdia de Deus no sentido de entender aquilo como mais uma oportunidade, mais uma prova. Talvez eu tenha que reencarnar, talvez não, como no caso dos talentos, com 5, talvez agora com 3, depois talvez com 1, até que eu consiga. Então, o fato em si é neutro. Qualquer fato que ocorra na nossa vida é neutro. Ter filhos para um pode ser uma bênção, ter filhos para outro pode ser uma maldição. Vamos dizer assim, né? Então, o estudo, muito obrigado. O ponto que eu quero chegar é, conforme o nosso entendimento, o nosso estágio de elevação espiritual, também moral, né? Não só a questão da intelecto, mas moral, é que nos vai alinhar, ligar a uma decisão de ser um homem de sorte ou não. Mas, de fato, somos todos guiados pelo Espírito, né? Tem uma lendazinha indígena, né, que diz que o homem tem dentro de si 2 lobos, um mau e um bom, e você vai determinar quem vai se manifestar conforme você alimenta esse lobo. Então, mais nesse sentido que eu queria fazer o comentário. Eu também agradecer que daqui a pouco eu preciso sair. Não queria interromper, mas eu achei muito interessante a sua colocação. Eu que agradeço, realmente. Essa questão é uma questão realmente de como você valoriza isso, de como você dá ênfase, né? Essa sorte, né? E aí, quem pode nos ajudar um pouco mais? Depois a Rosana. Ei, Rosana, você vai ter que esperar. Então, eu acho o seguinte, pela minha o que é sorte, né? O que a gente pode definir como um homem de sorte? Não é aquela questão do homem Homem de bem? Homem de bem, né? A gente tem que buscar os argumentos para poder definir isso aí. Precisa buscar juntar argumentos para definir isso. O que é o homem de sorte? Como ele falou para você, um cara que teve um sucesso no plano financeiro, pode ser também que não seja isso. Tá? Pode ser também um que teve muito sucesso no plano espiritual, né? Conseguiu concluir a sua missão como um espírito de bem, né? Veio para fazer aquelas coisas e conseguiu, apesar dos transtornos, dos problemas, dos obstáculos que foram colocados no caminho, concluir a sua missão. Mas, por outro lado, se a gente for analisar a questão da sorte, a gente é obrigado a raciocinar
E entender que homem de sorte é aquele que consegue fazer tudo com sucesso, né? Consegue alcançar o sucesso em tudo que ele faz. Mas nem sempre é assim. Todas as vezes que você escuta um homem de sucesso falar, você vai ouvir ele falar de esforço, de muito suor, muitas lágrimas, muitas perdas, né? Muitos deles chegam a perder a vida inteira sem ter um minuto de descanso, né? E também de felicidade, principalmente de felicidade. Ele não sabe que eu fico aqui, mas sabe que e aí, se você ouve ele dizer assim, se eu pudesse trocar tudo que eu consegui por um momento de felicidade, eu trocaria, né? Então, o que eu posso concluir daí é o seguinte, é que, às vezes, o homem de sorte, mesmo ele não tendo as habilidades necessárias para concluir as empresas dele, ele é auxiliado pelo plano espiritual. Vem os apoiadores espirituais para auxiliá-lo para concluir a missão dele. E na questão espiritual é a mesma coisa. A mesma coisa. Eu acho que todos esses que nós conhecemos, que destacaram do plano espiritual, também foram homens de sorte, vamos citar só o Chico, né? Porque ele sofreu na vida dele, mas para ele não era sofrimento. Para ele era normal. Era normal. Enquanto ele foi auxiliado pelo plano espiritual, né? Foi também atormentado a vida inteira, né? Mas pode-se dizer que 90% da missão dele foi concluída, né? Ele conseguiu fazer tudo que ele pretendia fazer nessa intimidade. Né? Então, foi isso. Eu acho que são duas visões diferentes aí, e colocadas dessa maneira. Primeiro que não existe sorte, né? Também não existe o acaso, também, né? Então, é isso que a gente tem que considerar aí. A gente, quando fala, principalmente nós espíritas, temos que falar sempre do ponto de vista espiritual, né? Analisar sempre do ponto espiritual, porque o que nos fala é Emmanuel, né? Ele que está colocando essas questões aí e abrindo a vertente aí para a gente poder uma história de filosofar. Estabelecer um diálogo. Não, mas é isso. Reflexão. A questão é essa, nos levar à reflexão, né, e buscar quais foram os propósitos, né, quais foram os propósitos que moveram esses espíritos. Né? Então, você vê, né, no plano da arte, da música, da literatura, os gênios da ciência, todos eles, se a gente for analisar, você vai ver que eles, em algum momento, eles pensaram em desistir. Edison, 1000 vezes tentativa para acender uma lâmpada. 5 vezes o cara tentou. Na 1001 ele conseguiu. Agora você vai falar para ele que ele teve sorte? Ele se preparou no mundo espiritual para isso, né? Então, Ele encontrou aqui os meios para levar isso adiante. Fomos preparados no plano espiritual para concluir uma missão. E muitas vezes, quem coloca essas missões somos nós mesmos. Nós que escalamos as missões para nós, para podermos superar os obstáculos e fazer o crescimento espiritual. Então, é isso. Eu acho que no final é isso. O homem de bem. Os ovos nos dá o homem de bem. Colaborar. Deve. Vamos lá, todo mundo aqui tem que colaborar. A minha visão, assim, né, mais simplista, já faz um bom tempo que quando eu vou remeter ao outro, eu não falo de sorte, porque na hora já me cai a ficha que isso não tem a ver com sorte, né? Mas, assim, no que a gente vive, a sorte está muito vinculada a um certo comparativo. Nossa, ele teve sorte disso, mas ele teve sorte daquilo. Ah, mas ela teve sorte. Sempre comparando e achando que o outro, por ter conquistado, ganhado,
conseguido, ele teve um algo a mais que eu não tive, que o outro não teve. Foi alguma coisa a mais. E realmente tem a coisa a mais. Isso existe, que tem a ver com a espiritualidade, com o plano reencarnatório, com o merecimento, com uma série de coisas, a energia da pessoa de ser do bem. Vou dar um exemplo. Tem uma amiga que está passando por um processo de câncer, né, na mama, e ela está sem plano de saúde, mas é uma pessoa tão generosa, ela é uma pessoa assim, que ela emite uma luz, um amor, um carinho, aonde quer que ela esteja, ela é aquela pessoa querida. Por incrível que possa parecer, tudo que demora 45 dias, o dela demorou uma semana. A cirurgia, tudo no Hospital da Mulher. A cirurgia que demorava 2 meses para acontecer, o dela demorou 15 dias. Tudo foi acontecendo assim, que ela falou, nossa, eu nem acredito. Né? Ela falou, nossa, eu estou com uma sorte, eu consegui marcar com o médico já semana que vem, Rose. Ela me chama de irmã, né? Irmã, eu consegui a semana que vem. Não irmã da parte evangélica, irmã de alma, de coração, né? E eu falo, poxa, que maravilha, que bom, que não sei o que lá, né? Então, o que muitos vê como sorte, outros acreditam que seja um merecimento, né? Uma energia a favor para que as coisas aconteçam bem, né? Como você viver aquela situação, aquela fase, enfim, tem a ver com vibração, tem a ver com você e do lado espiritual, do lado mental, com a fé e tudo mais. E é muito interessante isso, né? A gente sempre remete que o outro que se deu bem não foi um merecimento, foi sorte. Ah, mas ele não teve sorte. Teve sorte ter o marido daquele. Não teve sorte. Ela não tirou, não. Ela teve um merecimento de ter tal pessoa, tais filhos, ou enfim, tal sogra, né? A sogra nunca pode ficar de fora. Sintonia. E aí que a espiritualidade é Na verdade, a gente, quando fala assim, merecimento, a gente nunca pode esquecer de uma palavrinha mágica, que é o esforço. Esforço. Tem um materialista de carteirinha, que se diz ateu, mas que normalmente fala no final, graças a Deus, né? Leandro Carnal, todo mundo conhece. Leandro Carnal. Meio rude, né? Mas, quando falam para ele, Leandro, você tem sorte. Ele falou, ó, se você acha levantar às 6 horas da manhã e deitar às 3, dormir 3 horas por dia para poder estudar, se esforçar para chegar onde eu cheguei, se você acha que isso é sorte, mas eu não acho que isso seja sorte, mas sim muito esforço. Rosana, você não gostaria de colaborar com a gente ou está num lugar onde você não possa falar? Umas 10 páginas. Oi, gente. Estou aqui ouvindo vocês. Às vezes é bom ouvir, né? Não posso dizer que eu tenho sorte. A pergunta é muito boa. Eu tenho que reconhecer, essa é fantástica, porque ela nos remete em 2 coisas. Primeiramente, nós estamos no Espiritismo e a gente tem que reconhecer também que é o que tem de mais avançado no conhecimento humano. Olha como que nós já pensamos hoje, e a maioria pensa. A maioria vai falar assim, nossa, mas meu vizinho tem sorte demais da conta. Vai comer 1 quilo de sal com ele, para você ver. Se é sorte demais ou... Ai, mas a gente não imagina os sacrifícios, os esforços. Nós, às vezes, achamos do nosso ponto de vista, porque o olhar é sempre do nosso ponto de vista. A gente não tem o todo, a gente só tem um fragmento. Mas a pergunta ela é muito interessante, porque se nós tivéssemos sorte, nós seríamos como, talvez, máquinas, né? Que é a definição no Livro dos Espíritos com relação ao livre-arbítrio.
Nós seríamos marionetes, que ora recebemos e ora não recebemos. E também seria muita imparcialidade da lei, ela seria, falando em questões de justiça, né? Então, quando alguém ganha na loteria, a gente fala, puxa vida, é sorte demais. Quando você vai estudar matemática, probabilidade, está dentro da probabilidade. E também a gente não pode deixar de reconhecer uma outra probabilidade certa, o planejamento reencarnatório. Então, assim, a gente não pode ver uma circunstância e achar que foi sorte ou falta de sorte da pessoa. Hoje nós não temos mais como agir assim diante do conhecimento espírita. A maturidade espiritual, que, pelo menos do ponto de vista do conhecimento, já nos fala que sorte não existe. Agora, a segunda parte da pergunta é interessantíssima. Vocês são ajudados pelos amigos espirituais. Essa parte é interessantíssima, porque aí é como se assim, os espíritos dessem uma mãozinha para a pessoa se dar bem. Espírito superior jamais vai fazer isso. Anjo guardião jamais vai fazer isso, porque ele foi programado para nos assistir e não intervir. Então, aqui no bojo da pergunta tem muitas reflexões a serem feitas. Agora, a gente não pode deixar de reconhecer outras questões do próprio planejamento reencarnatório. Por exemplo, se a gente não tivesse um anjo de guarda, além dos nossos queridos pais e dos nossos cuidadores, nas primeiras fases da vida, principalmente até mais ou menos os 7 anos, nós não prosseguiríamos na existência. Porque é um cai daqui, é um cai dali, e derruba não sei da onde, e machuca o joelho, e cria um galo na cabeça, e a gente não sabe o esforço que o espírito protetor faz, e às vezes segura o próprio ser para ele não literalmente quebrar a cabeça e voltar para o plano espiritual antes da hora. Né? A gente vê muito isso na literatura espírita, o quanto que o anjo guardião ele trabalha até mais ou menos os 7 anos, é 100% de assistência. Depois vai diminuindo, porque o espírito tem que prosseguir no seu planejamento reencarnatório, mas se deixar por conta nossa, a gente não consegue, né? Mas assim, aí é sorte? Não, tem um planejamento. E tudo que foi falado é muito interessante, né? Às vezes a pessoa, ela não tem tudo que ela precisa, Eduardo, igual você colocou. Ela tem alguns pontos que vão favorecer, por exemplo, para ser um médico, para ser um engenheiro. Porque quando a gente vê o menino que descobriu o vento, a engenharia está na cabeça dele. Mas aonde ele nasceu não tinha como ser engenheiro. Não tinha. E ele ainda assim agiu como um engenheiro, né, que conseguiu fazer uma engenhoca, vamos dizer assim, com sucata. Então, o espírito tira ali da sua criatividade com o que tem. Assim como Thomas Edison foi citado também, o que Thomas Edison exerceu foi muito suor, que é o que o espírito tem que se esforçar mesmo. Né? Mas ele patenteou um monte de coisa. Na verdade, a lâmpada já estava inventada, gente. Ela só não durava mais do que 8 minutos. Ele que deu um upgrade na energia elétrica, né? Na lâmpada elétrica, melhor dizendo. Ele conseguiu fazer ela ficar mais de 8 minutos ligada, um tempo maior. Então, assim, foi sorte, não. Conta-se que ele, na noite que foi a seguinte, o dia em que ele conseguiu fazer um pouco a mais do que os 8 minutos e compreendeu qual era o caminho, que ele dormiu no laboratório. Isso foi sorte? Ele entrou para a história com sorte? Não, teve o esforço dele. Agora, tem espíritos que, não vamos dizer que é merecimento, mas é um tanto de circunstâncias da lei de amor. Herda uma fortuna. Nossa, mas ele teve muita sorte, nunca vai trabalhar na vida.
Depende. Qual foi o planejamento que ele fez? Que já estava sabendo que iria entrar numa família rica, com uma fortuna, e provavelmente veio com um planejamento de produzir. Porque qual é o objetivo da encarnação? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Aperfeiçoamento e concorrer com a obra do Criador, ou seja, ser útil a você e aos outros. Então, essa questão de sorte hoje talvez seja uma reflexão muito grande para nós. Porque tem muita gente que não suporta ter nascido no Brasil. Nossa, mas que falta de sorte, tanto lugar para eu nascer. Eu tive que nascer nesse país difícil, Nós cheio temos de... milionário. Gente, a gente ouve de tudo, né? Nossa, mas a gente não imagina, aqui parafraseando, o tanto de sorte que a gente tem de estar nesse país. Nós estamos diante da escola nível elevadíssimo da Terra. Nós estamos na escola da escola da escola. Hoje mesmo o meu filho falou assim, mãe, por que eu nasci com os cabelos ruivos? Eu ia ser tão bonita. Eu falei assim, meu Deus. E a melanina que ia faltar, você tinha que usar filtro 100, olha só. Pelo menos 100. Olha, então assim, aí no bojo ele falou assim, mas que falta de sorte, né? Eu nasci com os cabelos quase pretos, e por aí vai. Mas a gente, na verdade, não tem nada disso, a gente bem sabe. Mas respeitar aquele que ainda pensa assim. Se a gente, na medida do possível, poder dizer que não existe sorte, sim, uma série de circunstâncias que nos pedem aperfeiçoamento, aí a gente vai conseguir entender a engrenagem da vida. O que é um desafio para nós. É um desafio muito grande. Porque no mesmo hospital, na maternidade, podem ter 15 nascendo agora. 15 numa maternidade aí de São Paulo, que é bem maior. Em circunstâncias sociais, econômicas, culturais completamente diferentes. E nenhum deles está vinculado à sorte. Está vinculado à necessidade de cada um nascer nessa ou naquela circunstância. E a gente para por aqui, senão vira palestra. Não, mas está muito instrutivo. Só voltando àquela questão. Se é sorte de nascer milionário, aquele menino que morreu com o pai no segundo ano é milionário. São escolhas, né? São escolhas. Escolhas. Não dá nenhuma vantagem, né? Nossa, que não é isso. A pessoa que está doente, ela pode ter o dinheiro que for, ela vai estar no bom hospital, com o melhor médico disso, mas nada faz com que pode trazer o remédio de fora, nada vai fazer ela pode postergar ou não, enfim, vai fazer aquilo mudar a configuração da situação que ela está vivendo. Aqui no mundo encarnado onde nós nos encontramos, existe um sentimento que nos iguala, é a dor. A dor que eu sinto por perder meu pai é a mesma dor que ele sente por perder o pai dele, que você perde. A dor nos iguala, a dor é igual para todo mundo. Aqui ela é um padrão que não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem dinheiro, se você tem posses, a dor é igual para todo mundo, e o sentimento é igual para todo mundo. Óbvio que há uma valorização diferente, aí entra aquela coisa assim, eu sou uma pessoa azarada, né? Por isso que eu tenho dor aqui, dor acolá. E a questão é um pouco de ainda desenvolvimento, mas aquilo que a Rosana nos disse, né? Cabe a nós trabalhar no entendimento que ela pode assimilar. Eu usei um exemplo aqui típico do próprio materialista Leandro Carnal, né? Quando fala, você tem sorte de falar, se você acha que levantar cedo e dormir tarde e se esforçar da maneira como eu me esforcei para chegar onde eu cheguei é sorte, eu respeito. O Oscar, irmão Santa,
Você acha você que é muito jogar... bom, tem você é muita muito- sorte de cair Você toda é hora. muito bom, mas bom, não, assim não. Eu treino. 16 horas por dia jogando a bola na cesta. Vai embora, eu fico treinando mais 1000 arremessos. Rosana, você tinha mais alguma coisa para colocar, por Já favor? que você citou o Oscar aí, Pelé era o primeiro a chegar na Vila Belmiro e o último a ir embora. Cristiano Ronaldo. Zico, que foi o maior batedor de falta, e hoje faz falta, o batedor de Não, o falta Flamengo nós tá não muito bem, não tá temos. fazendo falta, não. Ele treinava horas, todo mundo ia embora, ele ficava lá batendo falta, batendo falta, batendo falta. Isso é sorte, fazer gol de falta? Cristiano Ronaldo, depois que acabou Ele o nasceu Então, mas eu queria falar aqui agora de uma questão que às vezes a gente tem não vou dizer alguns pressupostos a respeito de amigo espiritual. As nossas amizades nem sempre estão vinculadas a espíritos superiores. E nós trazemos aquela ideia de que o amigo espiritual é sempre gente boa, é sempre nobre. É difícil. É só para salientar que, às vezes, na nossa equipe, na nossa bagagem espiritual, os nossos amigos e familiares espirituais estão em diversos níveis evolutivos. E o termo amigo espiritual nem sempre quer dizer que ele é um espírito bom. É só isso que eu queria dizer. Não sei se vocês compreenderam, porque se ele é bom, ele jamais vai interferir no livre-arbítrio de alguém. Ele é o que nós precisamos. Eu lembro de uma cena, eu acho que vai dar tempo, 53 aqui no nosso relógio. Uma das cenas mais marcantes de A Viagem, que de vez em quando a gente vê nas redes sociais, é quando acontece o acidente. Quem assistiu a novela vai lembrar, a novela espírita, que vai ter repeteco ano que vem, porque completa 30 anos. Vamos ver como é que eles vão fazer agora, né? A gente já sabe que vai ter o remake depois de 30 anos, vamos ver como é que vai ser. Mas o personagem do Antônio Fagundes, que era o protagonista, ele, em certa altura da trama, ele volta para o plano espiritual através de um acidente. Quem assistiu a novela vai lembrar disso. E na hora que acontece o acidente, o Alexandre aparece, que é o irmão da Diná. E ele entende, na percepção dele, o ponto de vista dele, que foi ele que provocou o acidente. Aí a gente aqui tem que abrir um outro parênteses. Espírito, por mais que ele possa estar no processo de influência, ele jamais vai interferir no planejamento reencarnatório de alguém. Porque senão seria uma bagunça danada, né, a vida. Então, ele acha isso. Aí depois passa algumas cenas da novela e o personagem já está no plano espiritual, e aí um dos que são considerados guias ou mentores, os que estão acompanhando ali a volta do personagem para o plano espiritual, como aconteceu com o André Luiz, que a gente vê alguns personagens aparecendo, o Alexandre. Essa frase que você fala muito aí, Eduardo, é do Alexandre, né? Deus socorre a criatura através da criatura. Sim. E aí, ele tem acesso à informação de que estava planejado ele desencarnar daquela forma. Só que na cabeça do espírito inferior, que é o personagem do Alexandre, ele acha que ele provocou o acidente. Ele acha que tudo foi arquitetado através dele. Então, para a gente pensar bastante a respeito disso, porque senão aí realmente vai existir sorte ou falta de sorte. Não existe. É verdade. Usa-se dos meios ali, das pessoas e dos espíritos que se estão ali naquela situação e naquela sintonia,
e que estão ali naquele caminho, naquela rota, né? E perfeitamente plausível isso, né? E só queria chamar a atenção, achei a colocação da Rosana é uma colocação de profunda reflexão, que eu acho que cada um de nós depois vai ter que pegar um tempinho para refletir um pouco sobre isso, mas é muito importante a gente refletir sobre isso para desmistificar essa ideia de que o sujeito nasceu para empurrar o sujeito do barranco. Não, não tem isso, sabe? Então, vamos com calma, né? A gente costuma usar duas máximas, Eduardo, porque fica fácil para nós. Aliás, três máximas. A primeira, não existe planejamento reencarnatório por fracasso. Não existe isso. Todo planejamento reencarnatório preconiza a nossa evolução, nosso melhoramento. A segunda máxima, ninguém nasceu para ser morto por ninguém. E a terceira máxima, ninguém nasceu para matar ninguém. Isso tudo é escolha e livre-arbítrio, que tem consequências, né? Então, quando a gente entende essas três máximas, elas estão mergulhadas na lei de amor. Não existe planejamento por fracasso, porque senão seria difícil demais, né? Não, você vai renascer e você vai ter uma vida difícil. Difícil por quê? Para o espírito sair da inércia, da sua zona de conforto, progredir, né? Mas ninguém vem para cá para matar ninguém, ninguém vem para cá para ser morto por ninguém. Tem uma máxima que eu acho que Guimarães Rosa que gosta muito, né? Ninguém nasceu para... a gente nasceu para morrer de morte morrida, e não de morte matada. As máximas de Guimarães Rosa, né? Então, assim, a gente tem que ter isso como diretriz ou certezas, porque senão a gente vai cair na injustiça e que fulano teve sorte e o outro não. Muito bom. Só para não também deixar essa reflexão, a Rosana chamou atenção para duas reflexões. A primeira reflexão que ela chamou atenção, que também acho importante a gente depois meditar um pouco em casa, é com relação aos espíritos que estão aqui ao nosso redor. Eu vou encerrar contando uma passagem do Divaldo Pereira Franco, em que ele falou numa própria palestra dele, né, em que ele, perguntado, né, sobre a relação dele com Joana de Ângeles, principalmente a mentora dele, né, que dirige a mediunidade dele, sobre essa relação e relação com os demais espíritos que estão ali ao redor e que utilizam-se da mediunidade dele nas psicografias dos livros e nesse interim desses espíritos que ali estão à volta dele, né? Perguntaram o grau, né, de desenvolvimento, né, desses espíritos, como esses espíritos estão assim em elevação, né? E ele falou isso para nós, e eu acho que isso é importante para a gente refletir. Ele falou que uma vez Joana de Ângeles chega para ele e fala assim: olha, Divaldo, eu preciso que você procure se concentrar mais, procure vivenciar mais os ensinos do Cristo, procure elevar mais o seu padrão vibratório, porque nós temos a nossa irmã Teresa de Ávila, que ela desejaria escrever um livro por você. Ela queria que você pudesse elevar um pouco mais o seu padrão de sintonia, para que você sintonizar o pensamento dela, pudesse ali ela escrever o livro que ela gostaria e trazer para o mundo material, né? E ele diz: olha, eu me esforcei durante 1 ano e meio, não foi pouco tempo, não, 1 ano e meio, tentando estabelecer essa sintonia, né? E ele chegou e falou: olha, humildemente eu tenho que reconhecer, não fui capaz. Então, Teresa de Ávila passou o pensamento dela para a Joana de Ângeles trouxe o pensamento de Teresa de Ávila para que pudesse ali ser colocado e pudesse ali ter um livro que no final ele assina como Teresa de Ávila, mas na verdade houve um entremeio. Da mesma maneira como a gente vê em Atos dos Apóstolos, em Paulo e Estevão, né? Quando Paulo ali vai escrever as cartas, né? Não é Jesus que vai ditar as cartas para Paulo, né? E ele usa de Estevão.
Porque ela dá do padrão vibratório, né? Não tem como, né? Então, o que eu queria que as pessoas refletissem, nós aqui refletíssemos depois, é relativo a esses irmãos que estão à nossa volta, né? O padrão vibratório deles. Aquilo que a Rosana chamou a atenção, né? Muitos ainda influenciam no nosso caminhar, muitos ainda procuram dizer muitas vezes o que é que a gente deveria fazer. E por que fazem isso? Exatamente porque ainda não, nós ainda sintonizamos esse inteirinho mais, vamos dizer assim, mais do dia a dia. Nosso mesmo, né? É difícil de sintonizar uma Joana de Andes, é difícil sintonizar um Emmanuel. Veja o trabalho que nosso irmão Francisco Cândido Xavier tinha que fazer para poder manter essa sintonia, né? É um mandato mediúnico, inclusive, né? É diferente, até diferente de a gente tratar. Mas é uma boa reflexão, Rosana, pensar um pouco mais com relação àqueles que nós, às vezes, chamamos de benfeitores, de mentores. E, na verdade, tudo bem, eles são mentores, são benfeitores, porque eles enxergam um pouco mais, porque estão uma visão mais dilatada, porque estão no mundo espiritual. Mas a gente precisa usar aquilo que Kardec sempre falou para a gente, bom senso e razão, né? Não é porque está escrito, assinado ali embaixo, né? Sei lá, Antônio de Pádua, né? Leia com critério, analise com critério para ver. E vamos e venhamos, né? O médium que recebeu a psicografia, qual é o padrão vibratório que ele se encontra para receber Antônio de Pádua, né? Vamos sempre tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Isso a própria doutrina nos chama a atenção. E, Rosana, obrigado por ter tocado nesse aspecto, é algo importante, não é algo que não poderia ficar sem a gente comentar e refletir. Semana que vem a gente continua, com certeza. Temos aí mais uma pergunta, se não me engano, duas, né? Temos a 216 e a 217. E vou ler a pergunta, como eu sempre faço, né? O amor próprio, o brio, o caráter, a honra, são atitudes que a sociedade humana reclama da personalidade. Como proceder em tal caso? Quando os fatos colidem com os nossos conhecimentos evangélicos. Olha que interessante, né? Esse é algo profundo, né? Amor próprio, o brio, o caráter. A palavra, na época do livro, a honra, né? São atitudes que a sociedade humana reclama de personalidade. Como proceder em tal caso? Quando os fatos colidem com os nossos conhecimentos evangélicos. Boa. Olha, essa daqui, acho que eu vou precisar pedir ajuda para os universitários, porque estou ainda pensando o que eu vou falar nisso. Mas antes de partir para o encerramento, da internet, a Cristina, a Sati, o Samuel gostariam de colocar alguma coisa? Samuel, você sempre gosta de fazer algum comentário? Vamos lá, rapidão. Quem teve sorte hoje e quem tem os amigos espirituais foi vocês. Tem o Jaime aí com vocês. E Jaime e irmã. Vocês tiveram sorte e teve um amigo espiritual do lado. Então, a pergunta de hoje está coerente com a sua visita. Você atreve hoje aí, está iluminado, porque o Jaime é uma pessoa bastante iluminada. Sobre a pergunta e resposta, eu entendo assim, eu comungo com o Jaime. O primeiro parágrafo trata de nós aqui, ainda nesse mundo de provas e expiações, nós ainda estamos materialistas, então a gente dá a resposta ali. E o segundo parágrafo trata o que deve ser feito, né? Porque não há sorte, há uma prova, e ainda coloca a prova, que a prova deixa eu o nome que ele dá para a prova. Responsabilidade, deixa eu ver aqui, gente, eu pus o óculos aqui. Também uma prova de responsabilidade. Então, quer dizer, a nossa reencarnação aqui, ela tem que ser tratada com responsabilidade, com critério. Então, o que a gente tem de sucesso na vida aí não é sorte, é muito trabalho, como tudo foi dito aí. Um abraço a todos, fica com Deus, obrigado pelos momentos. Nós é que agradecemos a presença de todos vocês. Comentários sempre muito producentes e muito bem-vindos. Obrigado, Samuel. Quem pode fazer para nós encerramento? Semana que vem a gente continua. Por favor. Obrigada, meu Pai, por tudo que nos dá, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo, saindo daqui
um pouco mais conscientes, reflexivos, analisando tudo aquilo que a gente fala, estuda, as trocas de ideias, que são sempre tão produtivas. Obrigada, Senhor. Que a gente possa abrir nosso coração sempre para absorver cada ensinamento, cada palavra que muitas vezes nos é dirigida. Agradecemos imensamente esta casa, a proteção desse grupo de estudo, que a gente possa ter uma semana protegida, iluminada, abençoada, com os seus bens. Finalizando o nosso trabalho, nosso estudo desta tarde, com a prece da nossa mãezinha querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gente, uma boa semana. Fiquem todos em paz.